Vivemos um período marcado por guerrilhas e conflitos em várias partes do mundo. Ainda que isso não configure uma grande guerra, a violência está presente em nosso cotidiano. Basta abrirmos os jornais para nos depararmos com um episódio inusitado a cada momento. O que nos leva a refletir se a nossa sociedade atual é mais violenta do que qualquer outra na história e imaginar um futuro nada interessante nesse sentido. Violência, esse é o assunto que colocaremos em pauta hoje com a psicanalista doutora Aline Reck Padilha Abrantes. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, Aline. Obrigada, Silvia, mais uma vez pelo convite. Sempre fomos ou nos tornamos uma sociedade violenta? É uma resposta, né, essa pergunta, né, me faz pensar numa resposta um tanto complexa. Eu vou tentar fazer alguns recortes assim para construir algo aí. A sociedade, né? Então, em cada época, a sociedade se apresenta de uma forma diferente, né? São épocas diferentes e sociedades diferentes, onde em cada época há uma discursividade que circula, há formas de se pensar e de se ler os ideais, enfim, em todas as questões que estão implicadas nas relações sociais, nas instituições, na cultura daquela determinada sociedade numa determinada época. Okay. Isso, né, é diferente em cada momento histórico, né? Vai depender de como é aquele momento histórico e de que sociedade nós estamos falando, em qual localização, em qual momento histórico. Isso conta muito, é verdade. Mas a violência, independente da época, ela sempre existiu. Né? Freud traz, né, há um trabalho do Freud, chama Totem e Tabu, onde dá para a gente, né, dá para trazer aqui algo que é muito importante para pensar nessa questão, que é onde ele diz que é a partir da violência que se origina a cultura, a civilização, né? Então, esse mito é o mito de um pai primitivo, da horda primitiva, que era um pai gozador. Gozador, quero dizer, porque ele não tinha leis. Ele era a lei. Né? E os filhos eram submetidos a esse pai e ele tinha o poder de todas as mulheres, né? Ele usufruía de todas as mulheres. Esses filhos, então, chegam um momento em que eles se unem, né, e matam o pai, cometem o parricídio. E é a partir daí que eles desse ato, né, que eles se identificam com esse pai. Então, há uma identificação ao pai, há uma certa... como que eu vou dizer, um certo respeito também, né, ao pai. Misturado. E junto com isso vem um sentimento de culpa. Né? E aí, olha quanta coisa de apenas um momento histórico de recorte. É um mito que o Freud se toma justamente para apontar que é a partir desse ato violento, né, e até dá para se dizer pulsional, né, de uma pulsão agressiva, que comete o parricídio, né, que matam o pai num ritual totêmico. Olha. Que passa a existir, então, né, a organização, né, da civilização. Né? Quer dizer que a civilização ela se organiza a partir da violência. Podemos dizer que sim, né, que a origem da civilização é esse ato de violência. Né? Então, a violência ela está presente na sociedade e sempre esteve em épocas diferentes. A diferença é, né, de que forma ela se apresenta, né, que sociedade é essa e de que forma ela se apresenta. Porque o social, ele atravessa a subjetividade, né? Então, as relações, né, a constituição subjetiva, a forma de ser e estar no mundo depende da cultura. Sim. E aí as formas, né, de violência que vão se apresentando em determinadas épocas segundo aquela cultura. Agora a gente pode definir, né? Afinal, o que é violência? Violência é o quê? É difícil definir porque a violência não é um conceito, né?
Dá para se dizer que a violência é um fenômeno. É um fenômeno? É um fenômeno social, né? Quer dizer, não é uma coisa da pessoa em si. Claro que a violência, né, que uma pessoa pode cometer um ato violento. E quando a gente pensa em violência, você logo imagina algo físico, né, de uma agressão física, algo que envolve o corpo. Mas existem diversas modalidades de violência, né? Existe violência contra a mulher, violência contra a criança, violência de gênero, violência moral, enfim. Psicológica. Tem um grande universo de modalidades de violência, né? Então não dá para definir uma coisa só, né? O que é violência? Como uma unidade, não. Existem várias modalidades de violência, né? Mas que implica nessa relação com aquilo que é pulsional, né? Que para você se relacionar com outra pessoa, você tem que renunciar algumas, né, pulsão agressiva, por exemplo, eu posso pensar em querer matar alguém, né, ter esse desejo e pensar, mas não ir ao ato, né, isso... Tem o controle de uma coisa que vem inerente ao que a gente quer. De uma renúncia a essa pulsão, né, que a relação com o outro implica nessa renúncia. Nós não podemos fazer exatamente aquilo que a gente pensa, né. Então, a violência como fenômeno, né, ela se apresenta nessas diversas modalidades. Então, não dá para a gente conceituar de uma forma só, única. Mas ela depende de diversos fatores e é um fenômeno social. Ela se apresenta nas relações. Agora, você falou inclusive do exemplo, né, de Freud, dos filhos que se uniram de alguma forma, misturando o respeito, mas também o ódio. O medo também deveria existir lá. O medo, ele gera violência? Tem algum momento que a pessoa tem um medo tão forte que ela tem que colocar para fora e aquilo acaba virando violência? O medo ou a falta de medo, os dois, né? Tanto o medo como a falta de medo pode gerar violência, né? O medo, por exemplo, o medo ele tem ele localiza num determinado objeto, né? Tem o medo de determinada coisa, ou de determinada situação. Isso traz um sentimento, um afeto, né, de insegurança, né? E a insegurança, ela pode, né, vir na forma de se colocar, se expressar, né, ou ser uma forma de se defender desse medo, como você disse, pela via da violência, né? Então, é comum escutar hoje em dia, por exemplo, um discurso, né, na fala das pessoas, na discursividade que tem na sociedade, de que as pessoas, os refugiados, apresentam uma certa violência, né? Então apresentam um medo em relação a esses que vêm de fora. Sim. Como se lá neles estivesse algo de violento e que o ato para poder então solucionar isso fosse um ato de violência, né? Como se para resolver a violência poderíamos então agir com mais violência, né? Esse é um medo, né, que gera violência. Assim, e muitas vezes a reação, né, Aline? Alguém que tem medo reage de uma forma violenta, né? Existe também, assim como a violência tem vários tipos de violência que a gente não pode classificar, o medo também não, né? O medo muitas vezes as pessoas se apavoram e ficam quietas, outras reagem de uma outra forma. Sim. Agora, é uma das formas de gerar violência, você tá querendo dizer. O medo pode ser né? Pode causar, né? Pode gerar, pode ter como efeito um ato de violência. Mas você sabe que a gente estava falando... um discurso de violência. A gente está falando da nossa sociedade, né? Até a gente fez a abertura, eu fiz a abertura falando do que a gente está vivendo. A gente sabe, lógico, a violência vem acompanhando a história, mas a gente está aí vendo o que acontece no mundo, né? O que me choca muitas vezes é a frieza, né? Essa aparente frieza e ausência de limites de muitos criminosos, por exemplo, é um reflexo da sociedade em que vivem?
É um reflexo? Porque eles são frios, são cruéis, né, os atos que a gente vê. Isso daí é a sociedade que gera ou já é o ser humano que tem já essa propensão a ter essa frieza? Não dá pra gente dizer nem que é somente uma questão como outra, né? Assim, o discurso que tem atualmente na sociedade é um discurso que autoriza a violência. Autoriza a violência? É um discurso que né, que tenta combater a violência com mais violência, né? Então, de certa forma, ele autoriza a violência. Isso está nos vários âmbitos sociais, né? Na discursividade das pessoas. E é claro que isso tem efeito, sim, em cada um. Aí depende quem é aquela pessoa, né? De que forma ela se posiciona diante do outro, que relação ela tem com o outro, com o objeto, enfim, como é que ela se coloca no mundo, que efeito esse discurso vai ter nessa pessoa. Que efeito o mundo onde ela vive faz nela, né? Causa nela. Porque muitas vezes falta de amor, né? Tem falta de amor, tem falta de atenção, não tem uma família estruturada. Então, muitas vezes, essa violência... Tem várias questões, né? Aí, né? Se a gente pegar, por exemplo, aquele caso da escola lá de Suzano, né? Foi um ato de violência, né? Contra uma escola, né? Uma instituição que tem um papel muito importante na sociedade, né? Aquele ato aconteceu dentro de uma instituição que representa a alteridade, que é um espaço de aprendizagem, que é um espaço onde se encontram as pessoas para trocar, para aprender, para dialogar, enfim, né? Esse ato, ele em si, ele pode ter várias causas, e nós não saberemos, porque somente aqueles que cometeram o ato poderiam falar, né? Mas o que dá para se pensar é que é um ato que não está dissociado da sociedade em que a gente vive. É verdade. E dos discursos, né, do que circula na sociedade. É verdade. Então, não podemos pensar que aquilo é uma situação específica que está dissociada da sociedade. Um caso isolado, não. Não, né? É um reflexo mesmo, né? Dá para se pensar nisso, né? Nessa questão de que há um efeito dos discursos em cada sujeito. Então, esse é um caso que, sim, tem uma questão aí que é particular de cada um dos que cometeram aquele ato, mas que isso não deixa de estar atravessado pelos discursos, né, pela social. Quando a gente fala os discursos, você diz o que as pessoas estão ouvindo. O que as pessoas o que estão... se fala, né? O que circula são discursividades, né? O que circula na sociedade e que na psicanálise tem toda uma leitura mais específica, né, que Lacan traz, mas que dá para a gente pensar do que impera, do que toma força na sociedade, né, e que a gente tem atualmente um discurso capitalista, né, que é bastante forte. Tá bom. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta com a seguinte pergunta: violência e agressividade é a mesma coisa? Um instante só. Até já. Você sabia que o leite não precisa ter origem animal? Vários vegetais podem ser usados para sua produção e o melhor, você pode fazer isto em casa. Confira 3 alternativas de leites vegetais bem fáceis de fazer. Leite de banana. Leite de arroz.
leite de inhame. Os restos de arroz e de inhame que sobram na peneira podem ser usados em receitas de purês, bolinhos ou o que a sua imaginação criar. Guarde os leites em recipientes de vidro. Eles duram até 3 dias na geladeira. Ou coloque em formas de gelo e congele. Assim, eles duram 30 dias no congelador. Estamos de volta, hoje Opinião Livre, conversando com a doutora Aline Abrantes, e a nossa conversa aqui é sobre violência, né? A violência que está presente no nosso cotidiano, a violência que está presente em tudo que a gente vê, nas ruas principalmente, e tentando analisar, né, o que é a violência através da história, enfim, não sei se a violência faz parte do ser humano, mas violência e agressividade é a mesma coisa? A gente pode ter essa classificação ou não? Não, elas estão relacionadas, violência e agressividade estão relacionadas, né? A violência é um fenômeno, a agressividade não, né? Mas não deixa de ter relação uma coisa com, né? Uma com a outra. Mas a violência, como eu lhe disse, ela é um fenômeno social, né? Ela está nos laços, ela se apresenta nos laços, né, na sociedade. Né? Isso é importante, viu? Violência é uma ação social. É um fenômeno, que social. Se apresenta aquela sociedade, aquele momento está vivendo, como que aquela sociedade reage àquilo, à violência naquele momento. A agressividade, ela já é constitutiva do eu, né? Ela faz parte da constituição da subjetividade. Ela está na relação imaginária que estabeleço com a outra pessoa. Naquilo que, por exemplo, eu projeto na outra pessoa. A agressividade, ela faz parte, e não significa que a gente precisa ser agressivos, né? Não, como eu lhe falei, nós renunciamos às pulsões, né? A pulsão para poder ter uma relação com a outra pessoa. Não, a gente não se relaciona com ninguém, né? Se a gente quiser fazer o que a gente quiser, não se relaciona com ninguém. Então, você dá aquela baixada de bola para poder... Sim, você precisa renunciar para poder estabelecer laço com a outra pessoa, né? Para poder construir algo que seja da ordem do social, né? De se construir algo que vai em prol de um bem comum, né? Então, é preciso renunciar às pulsões, à pulsão agressiva. Quer dizer, se a pessoa já é agressiva, ela tem que controlar, é isso? A agressividade está presente em cada um, né? Em todos nós. Em todos nós. Aí depende de que escoamento, né? Isso que é da ordem da pulsão, que escoamento você dá, né? Para essa agressividade. Exatamente. Se é pela palavra, se é num ato, aí depende qual é a via que o sujeito toma, né? Para escoar isso que... Agora está na moda ir para academia e dar aqueles... É uma via. Colocar lá toda a agressividade no esporte. Muitas vezes é o que você até fala, a forma de escoamento dessa agressividade que muitas vezes está presente em todos nós, né? Agora, como que a violência afeta a vida da gente? Já que a violência é um fenômeno social, como é que a gente faz para conviver com isso? De que forma que ela afeta? Eu acho que afeta e ela traz efeitos, né? A violência, da forma como ela é tomada no social, da forma como ela se apresenta e vai aparecendo na sociedade. Por exemplo, né? Eu estava lendo uma matéria de um colega outro dia, um psicanalista, professor na USP, Christian Dunker, e ele coloca
ele faz uma relação com o mal-estar, e eu achei muito importante, porque o mal-estar é algo que é inerente da humanidade. Nós temos um mal-estar, que não significa uma dor de estômago ou algo assim, mas é um mal-estar, né? Uma sensação de mal-estar que é próprio do homem pela nossa condição, né? Porque nós não temos controle sobre a natureza, nós não temos controle sobre nós mesmos, né? Nós vamos aos poucos envelhecendo e a qualquer hora podemos morrer. E também porque não há essa relação de encontro com o outro, essa completude de felicidade, né? Há sempre um desencontro. Sim, sempre né? falta alguma coisa. Então, isso diz desse mal-estar que é próprio, que é inerente à humanidade, né? Agora, o que acontece, o que parece estar acontecendo atualmente, é uma nomeação desse mal-estar como violência, como se a violência fosse algo que viesse dar um nome para esse mal-estar. E aí isso unifica a violência, né? Dá até uma desculpa para a violência, né? Acaba tornando a violência como um monstro, né, imaginário, aquele monstro que precisa ser combatido, né, e de certa forma faz com que essa leitura, né, e de reconhecermos que existem modalidades de violência, né. Então, nós não podemos dizer que a violência, que um bullying, por exemplo, é o mesmo tipo de violência que uma violência contra a mulher. São violências específicas, com modalidades bem diferentes. Certo. Agora, quando isso vem a nomear o nosso mal-estar, quando a violência vem como uma nomeação ao nosso mal-estar, tudo isso é como se ficasse tudo no mesmo saco. Num balaio né? só. Num balaio só. E aí isso vira um grande monstro. Isso é o que eu acho que é importante se pensar atualmente, porque qualquer tipo, né, qualquer diferença, né, qualquer questão, seja de gênero, seja de cultural, enfim, que ideologias, que marque diferença, né, diferente daquilo que eu penso, né, eu projeto lá no outro aquilo que eu não quero reconhecer em mim mesmo. E crio esse monstro de que aquele outro então está sendo violento comigo ao agir de uma determinada forma, que é diferente daquilo que eu idealizo. Entendi. E isso toma uma forma de massa, né? Vai tomando uma dimensão em massa, né? Que faz com que esse mal-estar então é por causa daquele, né? Daquele grupo que é violento, que comete essa violência por estar agindo ou fazendo algo, enfim, ou por marcar isso que eu não quero reconhecer em mim mesmo, e toma esse discurso de que então vamos combatê-lo, e para combatê-lo é com violência. Né? Entendi. São discursos diferentes, então vamos combatê-los. Agora, a violência está ligada ao uso do poder, falando nisso, quer dizer, se eu não estou concordando com o que o outro está falando, eu vou agir com violência, mas porque eu tenho poder muitas vezes. O poder é uma violência, né? O uso do poder é. Porque você toma o outro como um objeto, né? Quando você se coloca no lugar de poder, o outro fica no lugar de objeto do seu poder. Isso é violento. Já é naturalmente, né, o poder. Já é uma violência. Agora, as pessoas com um comportamento agressivo e violento, né, elas já nascem com algum tipo de transtorno, depende da sociedade, porque, por exemplo, gêmeos, muitas vezes a gente vê gêmeos, né? Um tem uma personalidade e outro tem outra personalidade. Um parece que é mais cruel, outro menos cruel. Quer dizer, foram criados da mesma forma, saíram da mesma mãe, mas cada uma tem uma característica diferente. A gente pode dizer que alguém que tem um comportamento agressivo e violento, ela nasce com algum tipo de transtorno? Já nasce com isso? Como eu coloquei, né, a agressividade, ela é constitutiva. Então, ela está, né, presente. Ela faz parte da constituição subjetiva.
E a constituição subjetiva é algo que vai, né, o sujeito vai se constituindo ao longo, vai, né, se transformando, dos é isso? anos, vai se formando, vai se tornando, né? Então não há aquele que nasce, né, com comportamento agressivo. O bebezinho não nasce violento. Ele não nasce, não tem na genética dele uma violência diferente de outro. Vai se tornando, é isso? Dependendo Sim. do que ela vai vivendo? As pessoas, né, a personalidade vai se formando, a pessoa vai se constituindo, né, enquanto sujeito. Por isso, o exemplo que você deu, né, 2 crianças que nasceram do mesmo ventre e vivem na mesma família, com os mesmos pais, né, mesmo pai, mesma mãe, enfim. Mas são crianças completamente diferentes, porque a cada um, aquela mesma palavra, aquele mesmo amor, aquele mesmo cuidado, aquele mesmo ato, né, toca de um jeito diferente. Né? É incrível, é verdade. E mesmo que seja o mesmo, né, que as mães colocam, eu amo da mesma forma, mas pode ser com a mesma intenção, mas a forma é diferente, porque a relação que se estabelece com um filho, com outro, é diferente. E o filho recebe de maneira diferente. Sim, muito singular, muito particular, né? Aí entra outra coisa no meio, né? Muitas vezes inveja, né? Aí entra outro várias sentimento questões, que vai... mas, né, não tem como se colocar que já nasce, né, a efeitos das experiências de vida. Né? Aline, agora uma pessoa que é violenta, né, ela já chegou no nível de ser violenta, né? Já passou por tudo isso, ela foi se tornando com a sociedade, ela foi se tornando violenta. Então ela tem um instinto violento. Tem gente que você não pode falar nada que já explode, aquela explosão já vem para cima. E isso daí pode ser curado? Porque a pessoa reage, nossa, o fulano, nossa, você não pode falar nada que ele já explode. Quer dizer, já explode, já vai para cima, já vai quebrando cadeira, entendeu? Já tem um instinto violento. Isso pode ser curado? Acho importante colocar uma questão para você. Instinto, né? Claro que a gente tem também, mas agir por instinto só os animais, né? Olha... O homem, né, é um ser de linguagem, tem a cultura, enfim, ele não age só por instinto. Você não vai se alimentar quando você está com fome, você não vai lá comer apenas para sua sobrevivência, né? Você escolhe o que vai comer. Mesmo estando com fome, às vezes você olha para uma comida e diz, não é isso que eu quero outra coisa. Uhum. Né? Se fosse por instinto, comeria qualquer coisa. Né? Mas a gente tem... nós somos sujeitos de linguagens, nós temos desejo, né? A gente escolhe porque deseja determinada coisa para comer. Isso é um exemplo só para marcar essa diferença. Então, existem pessoas, né, sim, que têm que vão ao ato agressivo, de uma agressividade, de uma violência, sim, né? Existem pessoas que vão para o ato, mas o ato, né, ele é algo que antecede, que ele, como que eu vou dizer, é como se onde há ato não há palavra. Então, a palavra é uma via de não precisar chegar ao ato, né, de uma violência. Né? Se as relações são estabelecidas, né, dá para colocar, relações podem ser estabelecidas pela violência ou pela palavra. Então, Uma não significa que, né, que ter a palavra vai garantir que não vai haver violência. Não é uma garantia, mas é uma via, né, de dar um outro tratamento para a violência, pela palavra. É isso aí, então a gente conclui o nosso programa de hoje falando que uma boa conversa também pode evitar muita coisa, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Obrigada eu, Silvia, pelo convite. O Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!
Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.